Graça e paz, amados, bom dia, glória a Deus, cenário diferente aqui hoje, estamos num processo de mudança aqui na Rodograta Transportes, mas a palavra do Senhor para o meu alimento, para o alimento a vocês, eu não quis deixar de fazer, pois aqui é o mover, aqui a palavra do Senhor para nós é o que nos dá vida, e é o que mata também algumas coisas na nossa vida. Pois a Bíblia nos ensina que a gente deve mortificar as coisas da concupiscência da carne e vivificar espiritualmente. As palavras de conselho, de exortação, de orientação, de ação da salvação rumo à Nova Jerusalém. Essa palavra precisa ser expressada. Assim como em Provérbios 18, no verso 21, na inspiração ao rei Salomão, a palavra diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Vou levar a dois paralelos. Depois, ao próprio Jesus Cristo, em Mateus, falando sobre os frutos da árvore, e também depois a Tiago, que compreendemos que Tiago, co-irmão de Jesus, é o livro da sabedoria no Novo Testamento. Mas antes vamos orar para que o Senhor ainda mais fale conosco. Glória. Pai eterno, em nome de Jesus, te rendemos graças, pois assim o Senhor fez primeiro por nós. Os favores imerecidos do Senhor para conosco, mediante a sua onisciência, ela vem a cada dia. E aqui, Senhor, dentre esses favores, nos ensine a refrear a nossa língua, a vivificar o que é santo, agradável e perfeita aos teus olhos, e que de alguma forma mortifiquemos o que faz parte da carne, da concupiscência da carne, pois isso só nos traz malefícios, mas queremos vivificar o que é santo, o que é aprovado pelo Senhor, Pai querido. Por isso nos dê a direção nessa manhã e em todos os momentos futuros da nossa vida, que de hoje estabeleçamos aqui para a nossa vida esta nova forma de vida, e que assim seja, em nome de Jesus, amém. Amém, amados, glória a Deus. Então é bem isso, aqui no contexto, como Provérbios, não existe uma separação de epígrafes ou um contexto para uma determinada orientação, mas desde o verso 1 começa aqui: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, se você não buscar o seu próprio interesse, você vai a favor da verdadeira sabedoria. Porque se você for pelo seu próprio interesse, você vai contra a verdadeira sabedoria. Então não é o seu interesse, é a palavra do Senhor sendo o manual de vida sobre a sua vida. Então não é o que você pensa, não é o eu, não é a razão, não é o orgulho, e sim o que a palavra nos ensina. Olha bem, o insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Isso já está no verso 2. Vindo a perversidade, vem também o desprezo, e com a ignomínia, a vergonha. Ignomínia é a vergonha pública. Então, quando a pessoa
vai contra a verdadeira sabedoria, de alguma forma ele vai ser envergonhado. Mas a palavra de esperança para a minha vida e para a tua vida está aqui hoje neste devocional. Receba por parte de Cristo Jesus, sendo Ele mesmo a Escritura. Ele é o verbo que se fez carne, do logos do grego, que é a palavra. A palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo, amados. E Ele nos contempla aqui no verso, Mateus 12, no verso 37, que diz: porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Ou seja, é a sua língua, mais uma vez, que vai mortificar e vai vivificar. Eu espero em Cristo que vocês recebam a orientação da palavra do Senhor, de alguma forma, para que você não seja condenado, que você tenha as palavras certas, com amor, com sabedoria, com compaixão, para não sair do eixo que o Senhor quer para a minha vida e para a tua vida. E aqui no contexto, Jesus Cristo, Mateus relata mais palavras de Jesus. Ele diz assim: ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Então, se você tiver, como aqui no verso 1, procurando seu próprio interesse e não a sabedoria do Senhor, com certeza você dará mau fruto. Que nós somos os ramos, o Senhor é a árvore, é a videira, Jesus Cristo, e o nosso Pai, Ele é o agricultor. Isso está em João 15. Então aqui no contexto aqui dessa palavra, depois vai dizendo assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. E a palavra do Senhor diz que o tesouro se refere à própria palavra. As riquezas que eu e você precisamos ter são as riquezas do tesouro da palavra do Senhor, os tesouros do céu, porque os da terra, as traças e a ferrugem corrói. E aqui na sequência digo-vos de toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Então fale coisas boas, vivifique o que é santo e mortifique o que é da concupiscência da carne, porque pelas tuas palavras serás justificados e pelas tuas palavras serás condenado. Como eu disse, agora Tiago nos traz em Tiago 3 em diante. E já vou fechando esse raciocínio, que hoje eu vou fazer aqui de uma forma mais resumida. E a palavra diz: os pecados da língua e o dever de refreá-la. Refrear a língua, meus irmãos. Tenha sabedoria para conduzir a sua vida. E aqui diz o Tiago: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Então, se você não tropeçar, não falar coisas erradas, não falar coisas de forma equivocada, para que o Senhor
quer para a minha vida e para a sua vida, eu e vocês, se não falarmos coisas maldosas, coisas que é a carne quem está conduzindo, com certeza, se falarmos das coisas santas, nós vamos ser como estes aqui, perfeito varão, perfeita varoa, você mulher. Amém? Receba em nome de Jesus essa palavra, meus irmãos. Porque, ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Então, se de alguma forma formos obedientes à palavra de Deus pela nossa língua, todo o nosso corpo vai ter direção. Todas as nossas coisas, sendo corpo em Cristo Jesus, terá direção. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Então a sua língua, a expressão que a sua língua fará sobre o que você pronunciará, o que você pronuncia, você vai levar, este pequeno órgão vai te levar a grandes lugares, a grandes coisas, a grandes benefícios. Você vai acessar lugares de honra, você vai acessar lugares de respeito, você vai acessar lugares que você nunca imaginou estar. Já vou fechando com um testemunho que ontem eu recebi, anteontem à noite, eu recebi um contato profissional de uma pessoa bem conhecida que me indicou de uma forma profissional para um contato profissional de algo tão grande que eu falei assim, Senhor, como é que pode? Que maravilha, que bom o Senhor está me dando esta possibilidade, nessa perspectiva de um futuro tão grandioso neste sentido. Não pelo fim profissional, não estou falando de valores, estou falando de lugares de honra, lugares conceituados por pessoas que na hora de expressar, mesmo profissionalmente, por isso tem pessoas que criticam isso, olha, quando for falar de profissional, não precisa falar sobre a palavra de Deus. Não, meus irmãos, o contrário. Este grande homem de grande referência, ele ainda colocou assim lá na expressão, que o Espírito Santo te conduza neste grande projeto. E é assim que eu almejo para a minha vida, para a tua vida, para que eu e vocês avancemos com este pequeno órgão, essa língua, que ela possa conduzir o nosso corpo em Cristo Jesus, o nosso corpo que será um dia ressurreto para viver o novo plano, a nova Jerusalém, na posição de salvos, a posição de filho, de servo, de homem útil. Amém? Glória a Deus. Receba em nome de Jesus esta utilidade sobre a sua vida e depende deste seu pequeno órgão chamado língua. Glória a Deus. Tenha um abençoado dia. Abraço.